Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai resolver exercícios sobre seção plana e planificação. Então, vamos começar com o exercício da página 75, exercício número 5. Para fazer esse exercício número 5, ele já considera um exercício pronto da página 54. Então, o problema fala o seguinte: nos problemas 5 até 8, considera o mesmo plano de topo que passa por Z, e aí ele dá pra gente a coordenada do Z e forma 30 graus com pilinha. Mas antes disso, ele fala assim: representar a seção plana feita com o plano gama na pirâmide do exercício 2 da página 54, tá? Então, a primeira parte do exercício vai ser resolver esse aqui da página 54. Depois a gente vai encontrar a VG da seção e planificar o sólido. Bom, no exercício 2 da página 54, ele pede o seguinte: representar uma pirâmide reta de base quadrada ABCD contida no plano alfa horizontal de altura 50, dados A, 10, 20 e 0 e B, 40, 10 e eu não sei a cota dele, tá? Então, começamos resolvendo essa parte do exercício. Com a régua, a gente vem lá, marca a épura. Marcamos uma origem aqui qualquer. E a partir dela, a gente marca os pontos. Então, primeiro a linha de chamada do A, que é 10. Então, venho no 1 centímetro aqui e marco. E o B é 40, então eu já posso marcar o 4 também, lembrando que é sempre a partir da origem, tá? Então, eu marquei ali onde vão ser as nossas linhas de chamadas dos pontos. E vamos traçar um 90 graus aqui. Deixa eu ver por cima aqui. Encosto o esquadro aqui na linha de chamada, na linha de terra, tá? E aí, eu faço um giro de 90 graus a partir da marquinha do A e da marquinha do B. Percebam que aqui ele fala que o nosso plano é horizontal. O plano horizontal, deixa eu pegar uma outra folha aqui pra gente usar só de rascunho, né? O plano... O plano horizontal, ele tinha a seguinte característica. A partir da épura aqui, a segunda projeção vai estar o meu traço, né, da segunda projeção vai ser aqui, paralela à linha de terra, né? Então, eu teria todos os pontos caindo aqui nesse traço, A, B, C, por exemplo. E aqui embaixo, eu teria a verdadeira grandeza, né, desse triângulo aqui, por exemplo, né? Então, esse daqui é a característica do plano horizontal. Se a gente está construindo aqui um plano horizontal, uma pirâmide com a base contida no plano horizontal, significa que toda a base dessa pirâmide vai estar contida nesse traço alfa π duas linhas, tá? Então, como a gente tem já o afastamento aqui, ó, então o A vem 20 para baixo, né, em Y, então eu venho aqui e eu marco o afastamento 20 para baixo de A, na linha de chamada de A, e aqui eu já encontrei o A', né? E o A duas linhas, ele tem a cota 0. Se ele tem cota 0, a cota vai estar aqui em cima da linha de terra, tá? Como o B eu não tenho a cota aqui, mas eu sei que ele tá nesse plano horizontal, significa que o A e o B vão estar no mesmo alinhamento, no alfa π duas linhas. E onde tá o alfa π duas linhas? Tá coincidente com a linha de terra, tá? Então, eu já posso considerar que na linha de chamada aqui do B, eu vou ter o B duas linhas aqui. E o B, no Y, ele vem 10 para baixo, né? Então, a gente vem aqui no 1 centímetro e encontramos B', tá? Já vou apagar o restante dessas linhas para não confundir depois com o restante da pirâmide, tá? Então, vou apagar, vou deixar o A e o B contido pelas linhas de chamada,
Desculpa se a câmera dá uma balançada, que eu estou aqui numa gambiarra gravando, tá? Temos o A', temos o B, 2 linhas. Bom, o que a gente precisa saber, então, primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a base, né? E a base dentro aqui do plano horizontal, aqui embaixo eu tenho a verdadeira grandeza, né? Então, se eu já tenho A e B definidos aqui em primeira projeção, já posso dizer que eu sei a medida do lado desse quadrado, né? Que é a base da nossa pirâmide. Então, eu vou encostar ela aqui, né? Já com os esquadros, e já posso apoiar este outro esquadro aqui e trazer o 90 graus a partir do A, a partir do B. Se vocês se perderem nessa jogadinha aqui de esquadros, né, de encostar e depois fazer o giro de 90 graus, ó, é bem simples, na verdade. Esse giro, ele tá transferindo esse ângulo aqui que tem 90 graus, né, daqui pra cá. Mas quem tem dificuldade com isso, também é possível utilizar aqui, ó. Eu encosto o cateto do meu 45 graus na reta que eu quero carregar, formar o 90 graus, né? Encosto aqui ou outro esquadro ou a régua mesmo nesse outro, na hipotenusa desse esquadro de 45 e deslizo até chegar em A e depois até chegar em B. Dessa forma que eu também tenho 90 graus, ó. Encosto a régua, deslizo por A, deslizo por B, encostei, já tenho aqui dentro o 90 graus, certo? Vamos lá. Agora, a gente vem com o compasso, pego a distância de A até B. E aí, aqui eu posso pegar essa distância, marcar uma vez em B e uma vez em A. Ou eu posso marcar uma vez só e passar uma paralela. Então, aqui, vamos fazer dessa forma aqui, ó, só para conferir, né? Poderia também só ligar os pontos. Aqui e encontrei. Esse ponto é o C', esse ponto é o D'. Como a pirâmide, ela é reta e irregular, né? Já posso marcar mais forte aqui essas laterais do quadrado, que aqui embaixo está em verdadeira grandeza. E posso também encontrar o centro dessa pirâmide, desse quadrado, porque a partir do centro é onde vão estar alinhados tanto o centro da base como o vértice aqui da pirâmide. Então, aqui a gente tem tanto o O', que é o centro do quadrado, quanto o vértice', que é como se essa pirâmide estivesse numa certa altura aqui, certo? Agora, a gente vai levar as linhas de chamadas dos outros pontos. Então, eu já tinha a linha de chamada do ponto A e já tinha a linha de chamada do ponto B. Vou passar uma para o ponto D, vou passar uma para o ponto C também. Não tem problema se vocês tiverem que dar essa ajustada, né? Vocês viram que o C não estava cabendo no meu esquadro. Venho aqui e jogo para cá. Até onde que vão esses pontos? Até a linha de terra. Por quê? Porque a base não está contida no plano horizontal. Se ela está contida no plano horizontal, todos os pontos aqui têm que estar nessa linha de terra. O O, que é o centro da base, também vai estar aqui na linha de terra, né? Apesar de ele não ser um vértice real do meu quadrado, né? Ele é só uma marcação do centro, ele vai estar aqui, tá? Para que a gente vai utilizar o O? Para descobrir a altura da nossa pirâmide. Olha só, aqui eu tenho uma pirâmide, né? Ela é uma base hexagonal, mas é pra gente ter a mesma ideia. Aqui é como se a minha base tivesse em verdadeira grandeza aqui embaixo, então o meu vértice tá nessa altura, né? Então, por isso é que ele tá alinhado ao centro da figura, porque eu tô olhando exatamente de cima, mas essa segunda projeção é como se eu estivesse olhando a base dela dessa forma aqui. Então, a minha altura, a partir do centro, ela vai ser marcada aqui verticalmente, tá? Então, a minha altura da pirâmide, ela vai partir do centro dessa figura, formando 90 graus. É por isso que aqui a gente vai utilizar o centro como base
lá pra cima, tá? Então, eu subo uma reta 90 graus a partir do centro dessa figura em segunda projeção, lá pra cima, porque agora a gente tá fazendo a visualização dela dessa forma aqui. Beleza, crianças? O que a gente vai fazer agora? Marcar a altura a partir desse centro aqui. Se o nosso sólido, em vez de uma pirâmide, fosse um prisma, olha só, se ao invés da pirâmide tivesse um prisma, todas as faces seriam aqui, todas as arestas seriam paralelas entre si, e eu localizaria a altura no mesmo alinhamento dos pontos da base, estão vendo? Então, aqui um A, por exemplo, ó, a altura seria exatamente na mesma linha de chamada. Mas não é o caso, aqui a gente tem uma pirâmide. Então, como a gente tem uma pirâmide, ela é reta, então ela é regular, né? Ela é no centro da figura aqui, geométrica aqui de baixo. Eu vou subir ela somente pelo centro, tá? A partir do O, duas linhas, eu vou subir, então, quanto? A altura, o enunciado me deu que é 50. Ou seja, venho aqui a partir do centro e marco 5 centímetros lá pra cima, né? Aqui no zero, encontrei o V, duas linhas, tá? Na pirâmide, então, eu vou ter sempre o vértice ligado a todos os pontos da base, né? Então, esse vértice aqui, ele vai se ligar com todos os pontos. Porém, aqui a gente já vai fazer a visibilidade dele. Então, eu venho e jogo inicialmente o contorno aparente da peça. Eu venho aqui e marco dessa forma, e a base aqui também vai ser toda visível, tá? E para visibilidade, a gente coloca uma setinha, ó, de baixo para cima. Então, eu vou olhar daqui para lá, qual dos dois pontos aqui vai ligar com o vértice aqui visível. Então, qual é o vértice que eu vejo primeiro? É o D. O D é o ponto que tem maior afastamento, o B tem menor afastamento. Então, o D vai ser mais visível do que B, né? Olhando dessa perspectiva de baixo para cima. Então, o D eu venho e ligo com o vértice, e o B eu coloco ela tracejada, ela está invisível, né? Mas aí vem a dúvida, né? Ah, mas por que aqui tinha um visível e um invisível? Como é que eu vou saber quantos são visíveis e quantos são invisíveis? A gente não fez primeiro o contorno aparente não vinha do A até o V até o C? Então, da mesma forma, vai ser aqui, ó. Se o meu sólido tá limitado por A e por C, aí eu vou ter obrigatoriamente um ponto para fora aqui para baixo e um ponto para dentro aqui na figura, tá? Então, vocês não precisam adivinhar quantos vão ser visíveis ou invisíveis. Basta colocar aqui, ó, os esquadros do lado dos pontos mais externos que vocês têm da peça. Então, a peça está delimitada por A e por C. Então, tudo que está aqui na frente seria visível, tudo que está lá dentro seria invisível. Se essa figura aqui fosse um hexágono, seria a mesma forma. Vocês encostariam aqui nessas laterais, e aí teria, por exemplo, A, B, C aqui para dentro, o D aqui para fora, o E e o F para fora aqui. Então, o E e o F seriam visíveis e o B, C seriam invisíveis, beleza? Bom, chegamos na outra ponta do exercício, né? Esse daqui seria a resolução do exercício 2 da página 54. Então, a gente conseguiu fazer uma pirâmide contida num plano horizontal, beleza? Agora, a gente vem para o exercício 5 da página 75, que ele fala o seguinte: para a gente considerar um plano de topo, gama, que passa por Z 70, 0, 0 e forma 30 graus com pilinha. Aí ele pede pra gente a VG da seção e pede para planificar o sólido. Então, por enquanto, o que a gente tem já resolvido no exercício é uma pirâmide numa base horizontal, contida num plano... com uma base contida num plano horizontal, e agora a gente precisa criar esse plano de topo que ele nos dá ali a informação.
Lembrando que, como é um plano de topo? Um plano de topo, a característica dele é que eu tenho a épura, certo? Eu tenho o traço dele nesse sentido aqui, em segunda projeção, e ele vindo reto para cá em primeira projeção. Ou para lá, ou para cá também, né? Seria um alfa pi, duas linhas. Ou nesse sentido, ou nesse sentido, tá? Então, eu tenho como se fosse um Y. Então, vocês podem até tentar memorizar o nome dos planos dessa forma. Aqui eu tenho um plano de topo que é um Y. O oposto ao topo é um Y invertido, né? Então, tentem memorizar dessa forma, tá? Então, vamos lá. A gente tem a informação de que o plano de topo tem essa configuração. A gente vai criar esse plano agora em cima dessa figura que o exercício nos deu. Então, esse plano que a gente vai criar agora, ele passa por um ponto Z. Então, o primeiro passo é localizar esse ponto Z. O ponto Z, ele tem em X afastamento aqui 7 centímetros, né? 70 milímetros. Então, aqui já tá o nosso Z linha e o Z duas linhas. Por que que eu tenho os dois sobrepostos no mesmo lugar? Porque as outras duas coordenadas são zero, então ele não tem afastamento e ele não tem cota. O ponto Z passa exatamente por aqui, tá? E aí, eu sei que aqui vai ser uma parte dele e que o primeiro traço dele vai vir aqui para baixo, né, reto. Então, eu já posso trazer aqui o meu esquadro, olha só. 90 graus aqui a partir do Z, aqui eu já teria o meu alfa. Alfa não, né, porque o nome do plano é gama, então a gente vai utilizar a letra gama pi linha, tá? E aí ele fala o seguinte, que ele forma 30 graus com pi linha. Então eu vou utilizar esse esquadro aqui, poderia marcar o 30 graus pro lado de cá, porém não tá cortando nada, não tá cortando nenhuma figura. Então só tenho a opção de fazer o 30 graus para esse lado aqui, tá? Eu vou passar um pouquinho do ponto. Vamos pegar o outro esquadro aqui, encosto ele lá para trás e deslizo aqui para baixo até passar no ponto Z. Passou lá para cima, esse aqui é o gama pi duas linhas, é o segundo traço, tá? Bom, o que que ele cortou aqui agora, né? Como a gente tem uma seção, vamos criar a primeira seção sem a verdadeira grandeza, né? Bom, aqui tanto faz a forma com que eu vou marcar, poderia marcar 1, 2, 3 e 4, mas para facilitar eu vou marcar cada número na aresta com um nome específico, né, em ordem. Então, o que vem do V até o A vai ser o ponto 1 em duas linhas. No ponto que vem até o B, aqui vai ser o 2 em duas linhas, no C vai ser o 3 em duas linhas e no D vai ser o 4 em duas linhas, tá? Então, o que que eu fiz? Eu passei o plano de topo e aí onde ele encostou nas minhas arestas eu marquei 1, 2, 3, 4, tá? Com duas linhas porque a gente tá em segunda projeção. Agora eu vou trazer esses pontos aqui para baixo pra gente marcar a primeira projeção da seção, tá? Então, a gente vem aqui nas linhas de chamada, então os pontos com números também vão obedecer essa mesma ordem, né? E o 3 aqui, por exemplo, ele é da linha do C, né? Então, se eu trouxer aqui para baixo, olha só, ele vai vir até a linha do C, que o C vai até o V. O 2 é a linha do B, então ele vai vir até onde o B corta o V. O 4 vai ser até a linha do D. E o 1 vai ser até a linha do A. Lembrando que essas arestas aqui é onde as letras A, B e C, né, a base, encontra com o vértice. Então, entre A e V, eu tenho ponto 1. Entre A e V, eu tenho, aqui na linha de chamada, o 1 em primeira projeção. Aqui na aresta entre B e V, eu tenho o segundo ponto. Vindo aqui para baixo, entre B e V, eu tenho o segundo ponto em primeira projeção. O 3 está entre C e V, descendo aqui na linha de chamada do 3. Entre C e V, eu tenho o ponto 3 em primeira projeção.
E o ponto 4 entre D e V, baixando aqui na linha de chamada dele, aqui está entre D e V também, a primeira projeção do ponto 4, tá? Bom, vou começar a ligar agora com cores pra gente não confundir uma coisa com a outra, tá? Então, vamos lá, vou marcar aqui a seção em segunda projeção. Opa! Deu ruim, hein? Cuidado pra não fazer isso, eu tô me desviando aqui para não ficar aparecendo no vídeo, não consegui marcar certinho. Bom, aqui vamos marcar então a visualização dele, né? Como aqui eu tô olhando a minha pirâmide bem em cima, não preciso me preocupar com o que tá visível e o que tá invisível, porque como a pirâmide tá em VG olhando bem de cima, toda essa parte aqui seria visível, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é encontrar a verdadeira grandeza dessa seção plana aqui, tá? Por quê? Porque vocês concordam que aqui eu tenho uma angulação, que nesse caso aqui foi de 30 graus, né? Vou marcar aqui 30 graus em relação à pilinha. Como aqui eu tenho uma inclinação e aqui eu tô olhando ela exatamente de cima, algo inclinado, essa seção aqui não está em verdadeira grandeza. O que está em verdadeira grandeza é a base. Então, a base aparece em verdadeira grandeza aqui porque eu tenho um paralelismo com relação à linha de terra. No caso, a seção lá em cima, percebem que ela não está paralela à linha de terra? Se ela não está paralela, aqui embaixo ela está reduzida. Para a gente encontrar, então, a verdadeira grandeza dessa seção aqui, a gente vai fazer o rebatimento dela aqui para a lateral, a partir desse ponto Z, tá? Então, a gente vai utilizar o rebatimento do plano de topo. Lembrando que a base está contida no plano horizontal, mas a peça, agora a seção, não está contida no plano horizontal. A seção está contida num plano de topo, certo? A gente usou o plano de topo como um plano de corte. Bom, a partir disso, então, eu vou carregar esses 4 pontos até a minha linha de terra aqui e eu vou passar uma linha paralela à linha de terra por esses outros pontos, tá? Mesmo princípio que a gente estava fazendo de rebatimento lá anteriormente, tá? Vou passar, então, aqui pelo ponto 2, pelo ponto 1, pelo ponto 3... pelo ponto 4. Agora, eu vou utilizar o ponto Z como centro e eu vou jogar primeiro ponto 3, que tá mais perto aqui, jogar primeiro ponto 3, depois o ponto 2, encontrei o rebatimento aqui da segunda projeção de cada um dos pontos. E agora eu vou trazer aqui para baixo com linha de chamada novamente. Paralelos a esse traço, eu vou passar por cada um dos pontos. O ponto 3, linha, eu vou vir aqui seguindo o rastro dele até encontrar com o 3 duas linhas, olha só. Aqui eu acabei de encontrar o ponto 3, linha 1. Ponto 4, eu vou vir, olha, não deu a minha linha, então eu dou uma prolongada até encontrar aqui, ó, 4, linha 1. O 1 eu venho aqui seguindo o rastro dele em segunda projeção e em primeira, encontrei 1, linha 1. E aqui em cima, 2, linha 1. E aí, aqui eu já posso ligar também que essa daqui é a verdadeira grandeza da minha seção plana. Aqui eu tenho a VG da seção plana, tá? Que foi uma das coisas que o exercício me pediu. Bom, para fazer a planificação, então, para a VG da seção, eu acabei de encontrar. Já foi a primeira parte do exercício, que era representar a pirâmide, já fiz a segunda, que era criar esse plano de topo que passa por Z.
Já fiz a verdadeira grandeza da seção, agora falta planificar o sólido. Para planificar o sólido, eu tenho que ter também essas arestas aqui em verdadeira grandeza. Vocês concordam que como a minha base está em verdadeira grandeza aqui embaixo, eu tenho a medida do lado, mas eu não tenho a medida em verdadeira grandeza desse vértice aqui, dessa descida? Porque vejam só, quando a gente tem a pirâmide, todos os pontos aqui até o vértice, eles têm mesma medida, ó. No ponto A até o vértice eu tenho uma dimensão, do ponto B até o vértice eu tenho essa mesma dimensão, do C até o vértice eu tenho a mesma dimensão e assim por diante. E vocês percebem aqui, ó, que, por exemplo, essa aresta aqui, ela tá menor do que essa outra, aqui o BV tá menor do que CV. Então, já significa, isso daqui já mostra que todas as arestas aqui, elas estão menores do que a verdadeira grandeza, né? Para eu ter pelo menos uma das arestas aqui em verdadeira grandeza, esse sólido aqui, esse lado, ele deveria estar o quê? Paralelo à linha de terra. Então, é isso que a gente vai fazer para encontrar a VG das laterais, tá? Eu posso jogar a partir de qualquer um dos pontos aqui de baixo, mas a apostila marca a partir do vértice D. Eu vou marcar também a partir do vértice D. Primeiro de tudo, eu vou passar uma paralela à linha de terra pelo centro, tá? Venho aqui até o centro, marco daqui para a esquerda, pode ser daqui para a direita também, então eu poderia marcar para a direita, vir até o C e deslocar o C até essa horizontal que eu acabei de criar. Já teria também a verdadeira grandeza desse ponto. Mas aqui eu marquei para a esquerda e vou pegar a partir do D até esse centro aqui. E eu só estou rebatendo esse ponto D em uma horizontal aqui para encontrar um ponto onde eu vou ter um paralelismo e, consequentemente, vou chamar de D' 2, tá? E aí, se eu passo uma paralela às linhas de chamada de qualquer um dos pontos, ó, posso pegar do ponto A, posso pegar do ponto D, tanto faz, tá? Peguei uma paralela e levei até esse ponto que eu acabei de encontrar aqui, que é o D' 2. Eu trago até a linha de terra e marco D, 2 linhas 2. Aqui eu acabei de encontrar a verdadeira grandeza de todas as arestas que vai do ponto até o vértice, tá? Acabei de encontrar a verdadeira grandeza eu vou chamar aqui de Azinho, igual tá na apostila, que seria essa dimensão de todos esses pontos aqui, tá? Por que que eu precisei encontrar essa verdadeira grandeza? Para planificar o sólido, e somente para isso, tá? Então, é para isso que a gente utiliza esse ponto. Para fazer a planificação agora, a gente vai precisar de uma outra folha, tá? Na verdade, até cabe aqui embaixo, para quem não fez nenhuma anotação. Quem fez a anotação já pega a outra aí pra gente fazer essa planificação. Na verdade, para fazer a planificação, o melhor é usar a folha nesse sentido aqui, tá? Porque os sólidos, em geral, eles vão sendo desdobrados para as laterais. Aqui não seria um problema, acho que para essa daqui, ela cabe na folha em pé, mas vamos usar assim só para padronizar. Bom, aqui é nosso exercício, a gente vai usar essa folha anterior aqui como base, tá? Então, não abandonem ele. Aqui a gente marca uma reta inicial, vou chamar ela de reta R. E eu marco, então, agora chegou o momento. Eu tenho aqui, ó, a medida do lado, ela tá em verdadeira grandeza aqui em qualquer uma das partes do quadrado, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a VG do lado do quadrado. Então, eu vou vir aqui com o meu compasso, vou pegar essa medida, pode ser de CD, pode ser de AB, pode ser de BC, tanto faz, ou de AD, tá? Aqui eu pego a medida do quadrado, vou marcar aqui um ponto inicial, vou chamar de C, porque a gente vai construir a partir de baixo. Coloco o meu compasso e marco uma vez o lado.
acabei de encontrar o D. Agora, eu venho e faço uma reta de 90 graus lá pra cima. Olha só. Vou alinhar aqui o meu esquadro e vou fazer um giro de 90 graus, tá? A partir do D, a partir do C. Vou marcar o outro de outro jeito, só pra vocês não se perderem, né? Posso alinhar, então, o esquadro 45 graus, com um dos catetos apoiados na reta, passo do ponto, que eu quero carregar 90 graus, e deslizo ele aqui pra baixo, olha só. Acabei de encontrar 90 graus também a partir do C, tá? Marquei um de cada jeito, mas vocês podem escolher um dos jeitos e seguir até o fim, tá? A partir desse momento aqui, eu já tenho a medida do lado do meu compasso, né? Que eu já tinha marcado uma vez. Vou marcar em um dos pontos aqui, em uma das arestas. Encontrei aqui o ponto B. A partir dele, vou jogar uma paralela, então, de CD, passando lá por B. Acabei de encontrar a base aqui planificada, tá? Agora, a gente vai construir, vai achar o vértice inicialmente, tá? Como é que eu vou encontrar o vértice a partir desta figura aqui? Eu teria que pegar, então, a dimensão de uma dessas arestas aqui para achar o vértice, certo? Mas olha só, lembra que eu comentei que, ó, o A já tá numa distância, o D tá em outra, o B tá em outra, o C tá em outra. Então, nenhuma delas corresponde à verdadeira grandeza. Por isso que a gente criou essa aqui paralela, que é a verdadeira grandeza de qualquer um dos pontos da base até o vértice, tá? Então, com essa medida no compasso, a gente vai vir aqui e vai marcar a partir de B, um raio lá pra cima, com esse raio aqui, e a partir de A também. O objetivo é criar uma interseção. Essa interseção vai ser o vértice. Depois que eu encontrei o vértice, eu coloco a ponta seca do compasso no vértice e abro um lequezinho aqui que vai de um lado até o outro. Opa! E ele passa obrigatoriamente por A e por B. Se não passou, verifica aí que tá errado, tá? E com isso, a gente vai marcar agora a medida do lado mais 3 vezes, né? Então, a partir do A e do B, peguei a distância, do B eu vou marcar uma vez para um lado para encontrar um ponto C. Eu poderia marcar todos para um lado só, poderia distribuir, tá? Aqui eu vou distribuir, vou deixar o C para um dos lados, vou marcar o D a partir do A. Ó, vocês perceberam que o ponto C que eu marquei aqui é como se eu estivesse pegando ele e jogando para lá, né? Então, esse que eu acabei de marcar aqui é o D. E a gente marca mais uma vez para encontrar como se fosse o C novamente, tá? Como a gente tá planificando, a gente tem... Não é como se eu estivesse repetindo, porque essa daqui é a face BVC e aqui é a face DCV, né? Então, são duas faces diferentes, só que elas começam e terminam com o mesmo ponto, tá? Então, só não confundir. Se eu marcasse mais uma vez pra cá, aí seria duplicado, né? Porque aí eu estaria marcando o BC que eu já marquei uma vez, então não precisa. E agora eu vou ligar esses pontos aqui. E agora todos os pontos vão ser ligados com o vértice também. Essa parte a gente liga com linhas finas, por quê? Porque a visualização final ainda vai ser a da seção, tá? A gente tá planificando a seção do sólido. Então, a gente vai desenhar, se eu estivesse planificando só o sólido normal, sem seção, essa daqui já seria a planificação dele. Eu já tenho uma base aqui em verdadeira grandeza e eu já tenho as 4 faces também em verdadeira grandeza. Então, essa daqui já seria a planificação do sólido, tá? Aqui já teria acabado a planificação do sólido. Porém, agora a gente quer, além da planificação do sólido, a gente quer a planificação da seção. Então, como é que eu encontraria essa planificação da seção? Concordam que para a seção a gente tem esses 4 pontos aqui, 1, 2, 3 e 4? A gente encontrou a base aqui em verdadeira grandeza dessa seção, mas a gente não sabe onde que exatamente o 1 intercepta o A até o V.
a gente tem essa distância aqui, mas vocês lembram que essa distância aqui, ela é menor do que a verdadeira grandeza? Porque a verdadeira grandeza é essa linha azul que eu marquei, né? Então, nesse caso aqui, a gente só precisa carregar cada um dos pontos para a verdadeira grandeza aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Levando por paralelas. Então, eu vou pegar aqui, alinhar a linha de terra, vou levar o 3 primeiro, que é esse que tá mais embaixo, o 2, o 4 e o 1. E aí, eu acabei de criar aqui, ó, o 1, 2 linhas, 2, o 4, 2 linhas, 2, o 2, 2 linhas, 2, e o 3, 2 linhas, 2. Deixa eu aproximar da câmera para ver se vocês estão enxergando certinho, olha só. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu peguei esses pontos e eu carreguei até a aresta que eu tenho aqui em verdadeira grandeza, tá? Porque eu vou pegar essas dimensões aqui que estão nessa VG azul para carregar para cá, para encontrar a verdadeira grandeza da minha planificação. Aqui eu tenho a seção plana em verdadeira grandeza, aqui eu tenho o lado em verdadeira grandeza, aqui eu tenho uma aresta da lateral em verdadeira grandeza, falta eu encontrar a seção em verdadeira grandeza, tá? Bom, então a gente sabe que o 1 vai do A até o V. Então, eu vou vir aqui com o compasso, coloco a ponta seca do compasso no V, abro até o 1, 2 linhas 2, que eu acabei de encontrar aqui, que são as verdadeiras grandezas. Ó, no vértice, abri até o 1, 2 linhas 2. E eu vou marcar onde? Na aresta entre V, colocar de novo, ó, coloquei a ponta seca do compasso em V e marquei na aresta que vai até A. Aqui eu encontrei o ponto 1, em verdadeira grandeza, tá? Se eu tivesse marcando, por exemplo, daqui de baixo até o 1, aí eu pegaria do A até o 1, daria no mesmo lugar, viram? Como eu marquei do V, então, pro 2 eu vou fazer da mesma forma, ó. Coloquei a ponta seca no V, vou abrir até o 2, 2 linhas 2. E eu vou colocar no V e vou puxar até o B. Na linha do B aqui eu tenho o 2, tá? O 3, ele está, então, novamente, vou puxar do V até o 3. E o 3 está entre o vértice e o C. Então, eu vou vir aqui, vou encostar no vértice e vou marcar nesse C e no outro C também. Então, eu tenho o 3 uma vez aqui embaixo, uma vez lá em cima. O único que falta agora é o 4. Então, eu vou marcar do vértice até o 4. E o 4 vai do vértice até o D. Venho do vértice, marco na linha do D. Acabei de encontrar o 4. E agora, quem falta? Vamos marcando aqui o que está em verdadeira grandeza, olha só. Perceba uma coisa, quando a gente faz esse procedimento aqui, automaticamente, essa distância do 3 para o 4, aqui, olha só, peguei aqui do 3 até o 4. Para ter certeza, quando eu venho aqui na verdadeira grandeza da base, eles estão caindo no mesmo lugar. Tá vendo? Eu dei um errinho de precisão só. Mas se eu pegar aqui do 1 até o 4, por exemplo, ele obrigatoriamente tem que ser aqui, ó, o mesmo tamanho do 1 até o 4. Beleza?
Vamos marcar aqui a verdadeira grandeza, então, da seção. E agora, a gente precisa encontrar a VG da seção aqui na planificação também. Como a gente faz isso? Com essa figura que a gente descobriu aqui, tá? Então, a gente quer construir, a gente pode construir a partir de qualquer um desses pontos aqui. Se eu marcar a partir de 1 e 4, por exemplo, é como se eu estivesse pegando essa seção, inclinando ela aqui e estivesse decalcando ela daqui de cima lá para baixo, tá? Se eu estivesse pegando do 1 até o 2, eu estaria girando ela nesse sentido, tenho que desenhar a VG nesse sentido. Se eu pegar do 2 até o 3, eu tô desenhando ela nesse sentido aqui e eu vou desenhar ela dessa forma, tá? A gente vai desenhar aqui, igual tá na apostila, do 3 até o 4, tá? Que é mais ou menos nessa configuração. Não sei se aí na câmera vai dar pra ver o fundo aqui da figura, né? Que ela tá alinhada bem certinho 3 no 4, mas a gente vai fazer essa construção. Como a gente vai fazer usando 3 e 4, olha só, eu tenho que achar, então, os pontos 1 e 2. Como que eu posso achar os pontos 1 e 2? Eu posso pegar, por exemplo, do 4 até o 2, essa distância aqui, e marcar uma vez do 4 para cá, essa distância. Eu sei que o 2 está em algum lugar desse arco que eu acabei de encontrar, né? Posso vir aqui no 3 também e pegar a distância dele até o ponto 2, ó. Alinhei com o esquadro, alinhei o compasso do 3 até o 2, então eu venho no 3 e faço uma interseção com aquele primeiro arco. Quem que eu acabei de encontrar aqui? O ponto 2. Faço a mesma coisa pro ponto 1. Pego do 4 até o 1. Nesse caso aqui, eu poderia ter pego direto aqui, né, que é o mesmo tamanho. Marco uma vez a partir do 4 um arco. E aí, agora eu vou pegar a distância do 3 até o 1. Abrir um pouquinho mais. Do 3 até o 1. E aí, eu vou marcar aqui, interseccionando o primeiro arco também. Acabei de encontrar o ponto 1. Aí, eu continuo a marcação da seção aqui. Dessa forma, eu termino o exercício. Então, vamos lá. O que a gente fez no exercício? Primeira parte foi representar a pirâmide reta com base quadrada ABCD num plano horizontal. Tá aqui a pirâmide reta no plano horizontal. Depois, a gente pegou e considerou um plano de topo, que foi um plano de corte aqui, que originou a seção 1, 2, 3, 4. E aí, a gente representou ela em segunda projeção, primeira projeção e rebatida aqui no lado para encontrar o que o exercício pedia, que era a VG da seção. Tá? Se o exercício não tivesse pedido a verdadeira grandeza da seção, ela seria delimitada pela segunda projeção e pela primeira projeção, tá? E a última coisa que o exercício pediu foi para planificar o sólido. Como pediu para planificar o sólido, eu precisei encontrar a verdadeira grandeza de uma das arestas, e aí eu fiz a planificação nesse lado aqui, em outra folha. Eu usei a medida aqui da verdadeira grandeza do lado que eu já tinha no plano horizontal, construir o quadrado a partir disso. Encontrei a verdadeira grandeza, então, dos pontos, né, da base até o vértice. E aí, com isso, eu encontrei o vértice, encontrei esse arco aqui onde todos os pontos estão inseridos. E aí, com a medida do lado, eu já tinha AB, joguei C para um lado, D para o outro, C novamente para cima, tá? E aí, a partir disso, eu peguei as medidas da seção, trazendo todas elas por paralela à linha de terra, passando por todos os pontos da seção, trazendo elas para a verdadeira grandeza, que é essa linha azul, essa aresta azul. E aí, depois, eu fiz a medição do vértice até o ponto 1 e trouxe do vértice até, na linha do A até aqui, encontrei o ponto 1, a medida do vértice até 2, na linha de B, eu vim aqui na linha de B, do vértice até 2, encontrei a verdadeira grandeza. A mesma coisa para o 3, a mesma coisa para o 4, a mesma coisa para o 3 e para o 4, né? O 3 repetiu 2 vezes. E aí, encontrei a seção em verdadeira grandeza, utilizando essa figura aqui do lado do rebatimento
para encontrar a verdadeira grandeza da planificação da pirâmide, tá? E com isso a gente finaliza o exercício.